pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da Hit. Vou trazer para você as notícias do mundo do esporte dessa semana. Vamos lá? A CBF sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E a eliminatória vai contar com 2 grandes clássicos nacionais. A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Já nas quartas de final teremos 2 clássicos: Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco e Botafogo. Os outros 2 jogos são entre Corinthians e Atlético Paranaense e Fluminense e Bahia. O sorteio também definiu os mandos de campo e o chaveamento até a final. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense vão fazer o segundo jogo em casa. Quem levar a melhor entre Raposa e Galo enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense na semifinal. Do outro lado da chave, o vencedor do Clássico Carioca pega Fluminense ou Bahia. Ou seja, a Copa do Brasil pode ter outro duelo entre cariocas antes da decisão. As semifinais estão marcadas para os dias 5 e 19 de outubro e os 2 jogos da grande final para os dias 2 e 9 de novembro. E a Conmebol revelou onde vai ser disputada a final da competição mais importante de clubes das Américas. 6 anos depois, a decisão da Copa Libertadores vai acontecer novamente em Lima, a capital peruana, no mesmo estádio onde o Flamengo fez história em 2019. A Conmebol anunciou que o Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que vai ser disputada no dia 29 de novembro. O Monumental, que pode receber até 80 mil espectadores, competia com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil pessoas. Foi nele que foi realizada a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, em 2019, quando o Flamengo derrotou de virada o River Plate da Argentina e se sagrou bicampeão da Libertadores. Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas. Desde a mudança de formato, a decisão também já aconteceu no Rio de Janeiro, Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires. E voltando para o Brasil, o Corinthians foi punido pela FIFA com um transfer ban por conta de uma dívida milionária na compra do passe do equatoriano Félix Torres. Quando dá esse tipo de calote, um time fica com a ficha suja e não pode contratar novos jogadores. A punição aplicada pela FIFA ao Corinthians é por conta de uma dívida de 6,5 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 33 milhões de reais com o Santos Laguna do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres. O equatoriano chegou ao Corinthians em janeiro do ano passado, porém o clube pagou apenas 2 milhões de dólares. As 5 parcelas restantes, com a primeira vencendo em maio do mesmo ano, não foram pagas, o que acabou motivando os mexicanos a acionarem a FIFA. Para evitar o transfer ban, o clube paulista tinha até as 11 horas e 59 minutos da noite do dia 11 para pagar o clube do México ou renegociar a forma de pagamento, mas não aconteceu. Desde o dia 28 de julho, o Corinthians tinha conhecimento dos riscos de transfer ban. Por isso, dirigentes corintianos e representantes do clube mexicano mantinham contato para negociar uma forma de pagamento. Além do montante, que totalizam quase 25 milhões de reais, a decisão prevê o pagamento de pouco mais de 3 milhões de reais de multa pelo atraso. Para deixar o cenário mais drástico, caso o clube não consiga um acordo amigável, terá que esperar 3 janelas de transferências, que seriam a atual, e mais 2 para inscrever novos jogadores. O caso de Félix Torres não é o único que está preocupando os bastidores do clube paulista. O Corinthians tem mais 2 demandas na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, que podem resultar em novas punições na mesma medida dessa nova. No caso, elas são referentes à contratação de Rodrigo Garro e à rescisão do paraguaio Matias Rojas. Ambas aconteceram no ano passado e podem resultar em mais de 65 milhões de reais em novas dívidas. Outro processo, mas um pouco mais distante de ser concluído, é o julgamento do recurso da ação movida pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela contratação de Michael, no valor de pouco mais de 6 milhões de reais. Sabendo do risco de não poder registrar novos jogadores, o Corinthians anunciou o atacante Vitinho e já apareceu no boletim informativo diário, o BID, da CBF. Portanto, ele não corre risco de ser atingido pelas medidas. E ainda falando do Corinthians, o Timão vai ter mais um desfalque de peso. Yuri Alberto passou por uma nova cirurgia nessa semana e ele estava com uma hérnia e está fora do Timão pelos próximos 3 meses. Um problema e tanto para o técnico Dorival Júnior. Em pouco mais de 3 meses, Yuri Alberto é o 3º desfalque do Corinthians e pelo mesmo motivo, uma hérnia inguinal. O zagueiro Gustavo Henrique teve o mesmo problema no mês de maio. No mês de julho, foi a vez do lateral esquerdo Hugo.
que ainda segue se recuperando. Yuri Alberto foi operado após sentir fortes dores abdominais e deve voltar a jogar só em novembro. O atacante se lesionou antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, devido a uma fratura de uma vértebra na lombar. Menos de um mês após a sua recuperação, o atacante desfalcará o elenco novamente. Além disso, o Timão sofre com as lesões de André Carrijo e Memphis Depay. O Timão afirma que não há relação entre os 3 casos. Esse problema é comum entre os atletas. E como sempre, no fim de semana temos Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na tabela. O segundo turno do Brasileirão começa às 16 horas de hoje, com Fluminense e Fortaleza se enfrentando no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o Ceará recebe o RB Bragantino na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 18h30, o Vitória encara o Juventude no estádio do Barradão, em Salvador. No mesmo horário, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, em Recife. E fechando os jogos de sábado, um embate que vem dando o que falar fora das 4 linhas. O Corinthians enfrenta o Bahia na Neoquímica Arena, em São Paulo. No domingo, às 16 horas, o Santos encara o Vasco no Morumbis, em São Paulo. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o Grêmio na Arena MRV, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 18h30, repetindo o confronto das oitavas de final da Libertadores, o Internacional encara o Flamengo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E falando em confronto repetido, mais tarde, às 20h30, Botafogo e Palmeiras se enfrentam no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, fechando a 20ª rodada. Vamos falar de outro esporte agora, a ginástica. Isso porque a ginasta Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo. Isso porque ela quer preservar a saúde após passar por 5 cirurgias no joelho entre 2015 e 2019. Ela diz que vai seguir ativa nos outros aparelhos e que quer disputar pelo menos mais uma Olimpíada, a de Los Angeles, em 2028. Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo para cuidar da saúde, visando os Jogos de Los Angeles 2028. A declaração foi feita durante uma participação na Rio Innovation Week. A ginasta destacou que, aos 26 anos, já passou por 5 cirurgias no joelho e que ainda pode mostrar muito nos outros aparelhos, acrescentando que pretende participar de pelo menos mais uma Olimpíada. As várias lesões e intervenções cirúrgicas no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca, que acabou se tornando uma das melhores ginastas do mundo. No último ano, ela viveu um momento histórico ao garantir o ouro no solo nos Jogos de Paris, ao superar na final a lendária americana Simone Biles, que fez uma reverência brasileira no pódio e a chamou de rainha. Ao todo, Rebeca conquistou 6 medalhas em 3 participações nos Jogos Olímpicos, 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, superando os iatistas Robert Scheid e Torben Grael e se tornando a atleta brasileira que mais vezes subiu ao pódio no maior evento esportivo do mundo. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço. Tchau!